Muito bom dia, meus amores. Começando então mais uma aula extraordinária aqui do Portal da Inteligência Emocional. E se você ainda não fez um minutinho ou dois de prática da presença, de se colocar aqui agora onde você realmente precisa estar, feche os seus olhos. Esteja diante de você. Esteja diante da verdade. Descruze braços e descruze pernas e se coloque aqui, onde realmente você deve estar. Eu vou até silenciar completamente durante um minutinho para que você esteja apenas com você. E agora sim, nós podemos começar com esse assunto que, além de ser extraordinário, e a gente precisa entender o significado da palavra extraordinário, é sair do ordinário, sair de assuntos banais, sair de assuntos que todo mundo fala a todo momento e vir para o extra. E vir para o que realmente faz sentido. Que nós reflitamos e que nós possamos colocar em prática. Porque se você hoje levar para casa esse conteúdo aqui, não refletir sobre isso e não colocar em prática, é como se você não tivesse vindo aqui hoje. Tanto você que está aqui no ao vivo, como você que está assistindo pela gravação também. Ok? Então, qual é o tema de hoje? Hipnotismo não é poder. De que hipnotismo nós estamos falando aqui? Que hipnose é essa que nós estamos falando aqui? A hipnose na crença na dualidade. A hipnose na crença do bem e do mal. Não sei se vocês estão conseguindo ver essa imagem que eu coloquei aqui só para simbolizar, mas a gente tem aqui um cidadão representando a raça humana e ele está com vendas, mas ele tem um certo sorriso no rosto e ele está prestes a cortar. Ele está prestes a ver e enxergar a verdadeira luz de si mesmo e a luz de todas as coisas que existem. E eu não sei se vocês já passaram por essa experiência de repente, ao dormir ou de manhã cedo, né, a hora que você está dormindo ainda, uma pessoa vem e acende a luz com tudo. É confortável quando isso acontece? É agradável? Quando você está lá dormindo de boa, naquele escurinho gostoso, e vem alguém que acende a luz com tudo? Então, não achem em nenhum momento, hoje eu estava falando até com uma aluna da mentoria MMI, com a Fernanda, não sei se a Fê está por aqui, ela falou, Lores, eu tive isso, tive aquilo outro, depois da aula, da mentoria, tive aquilo outro, eu falei, é normal, é isso aí.
é exatamente essa sensação que você vai ter quando você perceber que estava hipnotizado e que tem que vir para esse mundo aqui fora, que é o mundo da realidade, que é o reino onde Jesus já falou, meu reino não é desse mundo. É realmente você sair do útero da baleia, como estava o Jonas, né? Não sei se você conhece a história do Jonas na barriga da baleia, se revoltando contra um chamado que ele tinha, se revoltando quanto a um desígnio que foi preparado para ele, não querendo de jeito nenhum fazer aquilo, até que ele foi, ainda que não fosse a vontade humana dele e a crença limitante dele, mas ele foi jogado à força aonde ele tinha que ser jogado. Ele foi vomitado pela baleia, pelo grande peixe, justamente para a praia, justamente para o povoado de Nínive, que era onde ele tinha que deixar o recado dele. Para quem conhece essa história é uma grande metáfora do hipnotismo humano, das crenças duais. Ah, para Nínive eu não vou, lá todo mundo é mal. O que eu vou fazer lá? Eu vou para Tarsis, porque Tarsis é bom. Se você não conhece a história do Jonas na barriga da baleia, depois dá uma pesquisada no Google. Não precisa ir na Bíblia, não. Hoje em dia está mais fácil. E as pessoas entenderam, até mesmo os cristãos, entenderam essa história bem diferente da mensagem que ela veio passar. Porque a história do Jonas na barriga da baleia é a história da gente se escondendo em nós mesmos. Nós somos o Jonas e nós somos a baleia. O Jonas é o ego, é a carne, é aquele que foi forjado, cheio de crenças errôneas, que chegou até aqui, mas ele não quer ir para onde ele tem que ir. Ele quer ir para onde ele quer ir, não para onde ele tem que ir. E nós mesmos somos a baleia, esse eu, ó, que está te fazendo respirar, esse eu que bate o seu coração, esse eu que te trouxe aqui, esse eu que está mais perto do que o ar que você respira, esse eu que já existia antes de Abraão existir, esse eu está te levando para o lugar que você tem que ir. Você gostando ou não? Esse eu está te levando lá para Nínive, porque a mensagem tem que ser passada lá. E é sobre esse hipnotismo que machuca desnecessariamente que a gente vai falar hoje. Mais precisamente, eu vou ler um texto explicando esse texto aqui. Claro, um texto do Joel, né? Porque, inclusive, eu não sei, acho que foi a Diana, não sei se a Diana está por aí. E eu pedi para vocês, de repente, para quem quisesse, na semana passada, que assistisse aquele vídeo que é do professor Hélio Couto, que tem umas quase 3 horas, não tem mais de 3 horas, que é o vídeo Jesus Cristo. Se você pesquisar no YouTube, você vai lá, Hélio Couto, Jesus Cristo, é um vídeo de 2011, ele falando sobre tudo que a gente fala hoje, dupla fenda, sobre todas as coisas que vocês viram aqui no Efeito Zenão, e ela falou, Lores, eu não estou suportando esse vídeo aqui. Tá terrível para mim isso aqui. Ela me mandou mensagem no direct, a voz dela tremia no áudio que ela me mandou, foi a Diana mesmo. Ela falou, isso aqui tá horrível, tá? Não tô conseguindo digerir isso aqui. Quem tá falando que isso aqui tá horrível, que não tá conseguindo digerir, é o homem, é o ego. Mas ela falou, só que eu não consigo parar. Olha que loucura! A mesma pessoa que falou, isso aqui tá horrível, tá intragável isso aqui, mas eu não consigo parar. É o Jonas e a baleia, ao mesmo tempo. E no final das contas, quem ganha, o Jonas ou a baleia? Para quem já conhece a história. Acho que eu vou pedir uma pesquisa para vocês estudarem a história do Jonas e da baleia, hein? Quem ganha no final é a baleia. Porque ele é vomitado onde ele tem que ir. Certo? Então, esse trecho aqui é do escrito The Mysticist Heart, que é o coração do misticismo. É um livro, não foi escrito pelo Joel, mas tem todos os ensinamentos ali do início da descoberta da metafísica, da mecânica quântica pelo Joel.
E ele tem mais de 30 obras, só que só o Caminho Infinito, só o livro Caminho Infinito, que foi escrito a próprio punho mesmo, por ele, A Arte de Curar pelo Espírito e o Desdobramento da Consciência, que é o que a gente está assistindo, está fazendo toda segunda-feira às 17 horas, ok? Então, sem mais, preste atenção nisso aqui que eu vou ler para vocês, e aí depois a gente comenta, a gente fala sobre isso aqui, tá? Então, qual que é o misticismo? O que que é o que que é o hipnotismo? Hipnotismo é a crença no bem e no mal, hipnotismo é a crença na dualidade, hipnotismo é eu pensar que tem uma pessoa melhor do que a outra, hipnotismo é eu fazer diferença entre o amor que eu sinto pelo meu marido com a pessoa que eu acabei de conhecer. E com certeza absoluta. Enquanto estivermos nesse hipnotismo, a gente vai sofrer bastante, mas ele não tem poder nenhum, não tem fundamento nenhum. Tem começo e ele é finito por isso. Porque começou justamente pelo homem. O Criador, a inteligência divina, não tem nada a ver com esse hipnotismo. Ok? Então preste atenção e vem comigo. Não cometa o erro de temer essa influência invisível, seja lá qual for. Pois não é um poder, exceto para aqueles que o ignoram ou para quem lhe dá poder. Porque o que acontece? Quando você começa a vir aqui aprender comigo, quando você passa por uma mentoria, né, seja ela individual ou em grupo, você tem que tomar muito cuidado de repente, se é um problema conjugal, um problema na família, e aí fulano de tal falava com você da maneira X. E antes, quando ele falava com você da maneira X, você se irritava, você brigava, você chorava. E agora que você conhece a Loris, agora que você está conhecendo essa verdade, agora que você é uma pessoa que está expandindo a consciência, você tem a grande chance egóica de começar a pensar assim, não, a hora que ele falar comigo, eu vou fingir que não tem ninguém ali. A hora que ele falar comigo, eu vou abstrair. Pior merda que você vai fazer na sua vida. Porque quando você precisa abstrair alguma coisa, presta atenção e anota isso. Quando você precisa abstrair algum mal, é porque você está dando poder para ele. Até mesmo aquele negócio, ai, cancela o que eu falei. Não, eu falei besteira, cancela. Isso não existe, já foi colocado no universo. Quando você precisa falar que cancelou alguma coisa, e eu até, nesse meu processo de evolução, já usei muito cancela. Tem muita gente que usa cancela, cancela, cancela. Até mesmo o professor Hélio Couto, para quem está começando, ele dá o cancela. Mas o cancela também é uma mentira. Ele é uma pontezinha, ele é um trampolinzinho, mas ele ainda está te mostrando que você está dando poder ao que não tem definitivamente poder. Não dar poder é olhar para a pessoa que está te tratando desse jeito, ouvir o que ela está te dizendo daquele jeito que não seria, tão legal de falar com você, perceber o que ela está falando com você daquele jeito, como ela está te tratando, e olhar e dizer como Jesus falou para Pilatos. Isso daí não tem poder nenhum. Só vai ter poder algum se do alto da minha consciência for dado. Pegaram essa? Vou falar de novo. Quando você abstrai alguma situação, por exemplo, você está gordo, você está obeso, já que a gente está falando bastante em emagrecimento, tá? Aí na sua primeira fase, lá no começo, você se olhava no espelho e chorava, ficava em depressão, ficava mal por causa dessa obesidade, por causa desse sobrepeso, você sofria, você batia a cabeça na parede, você ficava mal e tal. Aí você veio aqui, você começou a perceber que você não pode dar poder para isso. Aí você, quer saber? Estou pesando 190 quilos, mas foda-se. Não quero nem saber. Isso é o cancela. Você está tentando abstrair uma coisa que está lá. A ilusão está lá. A cobra, que na verdade não é cobra, é uma corda disfarçada. E quem já acompanhou a leitura do Caminho Infinito comigo no IGTV, ou então que está acompanhando agora a leitura do Caminho Infinito no meu canal do YouTube, está sabendo do que eu estou falando.
Tá lá manifestado no final da estrada aquela aparência de que a pista tá molhada. Eu não posso fingir que eu não estou vendo aquilo. É igual vocês. A Lore já me ensinou que lá no final da estrada não é a água que tem lá, é só uma ilusão de ótica. Mas a ilusão tá lá. Ela tá formada lá. Então é olhar para essa ilusão, é olhar para esse peso, é olhar para o meu corpo. Isso aqui realmente não condiz com quem eu sou. Isso aqui realmente não condiz com a luz que eu sou. Mas isso não vai ter poder de me prejudicar. Eu estou enxergando isso aqui porque os meus olhos são humanos, mas isso aqui não tem poder de me prejudicar. Essa fala, essa crítica, esse julgamento está aqui porque foi instalado pelo homem, mas nem isso não consegue me prejudicar, porque o meu reino não é desse mundo. O que é um reino? Um reino é um lugar de morada. Um reino é um lugar onde situações acontecem. Você tem o reino, por exemplo, das formigas, certo? Aí você tem lá as formigas montando o seu formigueiro. O reino delas capacita que elas cada vez mais montem novos formigueiros e aconteçam e façam daquela maneira. Então, se você começa a entender que o seu reino não é essa discussão, que o seu reino não é essa obesidade, que o seu reino não é isso que está aparecendo na sua frente, você não cancelou isso que está acontecendo, mas isso passa a ter cada vez menos poder sobre você. Tá lá, o formigueiro tá lá, mas o meu reino não é o formigueiro. O meu reino não é a discussão. O meu reino, o meu lugar seguro de morada, não é esse monte de quilos a mais ou a menos. O meu reino é harmonia e perfeição. É aceitação, é escuta, é integração, é observação e é unificação. Então eu não posso cancelar nada que venha acontecer na minha frente, como se isso fosse sumir do vácuo quântico. Aquilo ali também. Para quem já assistiu comigo, o Man Was Not Born to Cry, que é a outra série fantástica, maravilhosa, já sabe que até aquele BO que está acontecendo é manifestação de Deus para te tirar da zona de conforto. Então você não pode abstrair Deus. Você está louco? Você não pode cancelar Deus. Está acontecendo. Foi igualzinho que a Fê veio falar para mim. Lores, aconteceu tudo isso aqui. Não, aí eu vou falar para ela, não, Fê, faz uma meditação aí que você comece a imaginar tudo isso acabando, não tem mais dor e agora eu estou no lugar todo azul, celeste. Lógico que não. Aquilo ali que apareceu nela, aquela dor, aquela ânsia de vômito, aquele incômodo, aquilo ali é Deus. É manifestação dele falando, e aí, filha, você vai ficar desse jeito ou você vai aprofundar mais? Então não tem como você ignorar Deus. Quem já assistiu o efeito revólver é ótimo, né? Eu fiz uma mistura do efeito sombra com o revólver, que os dois são maravilhosos. Mas é como fala no filme Revólver. Ninguém vence o Gold. Ninguém vence Deus. E ele é a onipresença, onipotência e onisciência em tudo quanto é canto de manifestações, desde as baixas frequências vibracionais até as mais altas. Ué, se a fonte é única, se Deus é onipotente, se é o único poder, tudo o que há, tudo que está acontecendo, tudo que você julga como bom ou como ruim, só pode estar sendo emanado da mesma porta. E aí eu vou ignorar? Lógico que não. Eu vou perceber, só que isso não tem poder para o rumo que eu estou seguindo, para a vida que eu estou querendo ter, para o meu propósito. Eu aceito, eu acolho, isso faz parte, está me tirando da zona de conforto e eu vou usar justamente isso para sair da zona de conforto e continuar o meu processo, certo? Fiz toda essa explicação para uma frase. Respira fundo e vem. Nessa fase da nossa experiência, devemos ser capazes de nos afastarmos do hipnotismo mundial, da crença do bem e do mal. Assim como podemos mudar qualquer estação de nosso rádio, presta atenção nisso aqui.
Assim como podemos mudar qualquer estação do nosso rádio ou desligá-lo completamente. Eu sei que existe aquela estação. Eu sei que ainda tem a estação XYZ, que eu não sou muito de ouvir rádio, mas eu sei que tem aquela estação que fica tocando funk o dia inteiro. Eu não vou apedrejar a janela e a porta daquela rádio para eles pararem de tocar funk. Eu simplesmente desligo o meu rádio. Ou eu simplesmente saio daquela sintonia. Mas eu continuo reconhecendo que aquilo lá tá lá. Só que eu não vou me opor ao funk. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, gente? Faz que sim com a cabeça para eu ficar mais tranquila. Obrigado. Tá lá a rádio. Tá lá o negócio. Você simplesmente saiu dessa frequência. Você nem está se opondo. Aquilo ali não é um poder para você. Certo? Pode demorar alguns meses ou mais até para chegar a esse ponto de você realmente não dar poder nenhum a tudo que parece mal que está acontecendo, ou a tudo que parece bom que está acontecendo. Porque até mesmo o seu estado de saúde hoje, todos os meus exames deram tudo direitinho, isso não é poder nenhum. Daqui a um ano pode dar tudo diferente. Então você também não fica na dependência daquele resultado bom. Porque se você ficar na dependência daquele resultado bom, quando o resultado ruim vier, você vai ter um sofrimento, porque você vai comparar com o primeiro resultado e o segundo resultado, e você vai ficar louco desnecessariamente, entrando completamente no hipnotismo humano de novo. Pode demorar alguns meses ou até mais para chegar a esse ponto, a esse estágio de consciência, mas isso só pode ser realizado, só pode ser percebido se praticado fielmente, muitas vezes por dia. E pratica como? Olha para dentro, para onde realmente as coisas estão acontecendo. Não tem mundo fora, só tem mundo dentro. Se eu perguntar para a Mary agora, Mary, a cor da minha blusa aqui é que cor? A Mary pode falar, é azul. Aí a Raquel, não, eu não concordo, é preto. Aí a Débora pode falar, não, é azul petróleo. E quem está certo? Todo mundo e ninguém. Porque a cor, a minha camiseta, só existe na sua imaginação, dentro de você. Da maneira como você quiser enxergar. E a maneira como você decide enxergar a realidade é como você vai continuar criando essa realidade. Quando algo diz, né? Quando alguém diz, tô com dor de cabeça, nessa resposta imediata, a nossa resposta imediata tem que ser, não. Não sou eu quem tem dor de cabeça. A dor de cabeça é um senso universal que me impressiona. Então, quando você sai das minhas aulas, quando você sai das minhas mentorias e sai com dor, e sai com sensação ruim, na mesma hora você tem que pensar, não, isso aqui é só um pouquinho mais da sujeira, da merda, na crença de dor que o ser humano criou, que está saindo de mim. Glória a Deus, aleluia, Jesus, que bom. Mas normalmente o que vocês pensam é o que vocês vêm falar comigo, nossa, Loris, dói, não sei o que e tal. E aí a gente respira e espera o tempo de cada um. Porque para mim também não é fácil. Porque eu também tenho que fazer esse trabalho diário, fiel, todos os dias comigo mesmo. Esse é um senso, então, universal que me impressiona. Ou, se a sugestão é, eu tenho uma carência que eu não posso preencher. Olha sobre o que a gente falou hoje lá na live de emagrecimento. Eu tenho uma carência que eu não posso preencher. A resposta é, não. Não sou eu que tenho essa carência, essa falta. Eu só estou aceitando um sentimento universal de carência. Eu percebo, eu olho, essa pessoa aqui é a Suelen, ela está aceitando mais uma vez essa sensação de irritação, que é uma sensação de irritação causada e trazida pela crença humana.
pela egrégora coletiva. Mas eu não estou com raiva. Eu jamais posso estar com raiva, porque eu não nasci com ela. Como é que eu posso estar com uma coisa que não veio comigo? Então você começa a abrir os olhos para essa hipnose, começa a agir diante dessa hipnose. Vocês já sabem que vocês vão ter que assistir essa aula de novo, né? Já ficou claro, né? Que bom, obrigada. Muito bom. Não estamos apenas no mundo, mas se estamos hipnotizados, nós somos desse mundo. E nós só vamos romper justamente isso, o sentido hipnótico, quando nós realmente começarmos a agir, não aceitando mais a hipnose. Eu não vou deixar de aceitar qualquer coisa que acontecer na minha vida. Tudo vai ser aceito e acolhido por mim, mas eu não aceito mais a hipnose. Quando alguém vier te falar alguma coisa e você, de repente, imagina, nossa, que absurdo que essa pessoa está me falando. Não. Essa pessoa não está falando absurdo nenhum para mim. Ela só não sabe o que ela está falando porque isso é só uma remanescência da egrégora, da crença no bem e no mal. E aí depois, não, eu não estou ficando chateado ou humilhado por conta disso. É só um senso. Eu só aceitei mais uma vez um pouquinho. Tem um resquício de senso de humilhação que foi compartilhado pela humanidade erroneamente. Isso não tem nada a ver com Deus. Que mal isso pode me fazer? Como posso ser eu, uma centelha divina? Como posso ser eu, o próprio Deus em ação, que chegou antes e que está depois, ficar melindrado com uma coisa pontual? Como? Que isso seja um câncer. Que isso seja uma separação. Que isso seja um alcoolismo. Que isso seja lá o que for. Se não veio com você, não pode ir com você. A menos que você segure. Certo? Há milhares de anos, a raça humana acredita em coisas que não são verdades. O mundo, por exemplo, era dito como plano. O Sol girava em torno da Terra. Era o Sol que girava em torno da Terra. Era assim que a humanidade pensava. Guerras e pestes eram necessárias para diminuir a população, para que a população não excedesse o fornecimento de alimentos. Então, sempre uma pessoa iluminada, alguém com a visão da verdade, que pode ver além das aparências e refuta alguma teoria, até então que era aceita como uma realidade, seja uma realidade astronômica, geográfica, econômica, médica ou dietética, aparece. Como hoje, por exemplo, lá na live que eu falei, e aí, com tudo isso aí que vocês estão aprendendo? Com tudo que eu estou falando, esse olhar mais profundo da realidade, dieta e treino funciona? Dieta e treino vai te emagrecer? E se você está entendendo isso aqui que eu estou falando, sabe quem é a pessoa iluminada? Você. Pode ser que você só tenha um medão, cagaço, de falar logo essa verdade. E quem vai fazer a mentoria florescer, glória a Deus, aleluia também, que é a mentoria de cura, né? Para você ser um curador, você vai escapar dessa rapidinho. Que os códigos que vão ser passados para você vão te fazer à força se transformar na baleia e parar de ser o Jonas. Certo? Não precisamos aceitar limitação nenhuma, de nenhuma forma. Limitação de saúde, de bolso ou de relações humanas. Não precisamos aceitar limitação nenhuma e de nenhuma forma. Porque essas limitações são apenas crenças criadas pelo homem que não tem mais fundamento do que muitas teorias que antes eram consideradas sólidas.
Vou até trazer aqui a imagem de vocês de novo. Gente, vamos lá. A Terra é plana? O Sol gira em torno da Terra? Se você não acredita nisso, por que você acredita que você não pode, que você não dá conta? Tá entendendo? É meio ridículo pensar desse jeito. Devemos permanecer na verdade de que eu e o Pai somos um, e tudo que o Pai tem é meu. Devemos perceber nosso infinito e prová-lo. Só que eu só vou provar o infinito se eu for adiante. Se eu continuar isso aqui, se eu continuar praticando, se eu continuar estudando, se eu continuar me aprofundando. Agora, se você tiver medo de provar, como é que você vai provar? A sua invencibilidade, a sua infinitude, como é falado também lá no dia 18 e 19 do Conscious Development, a gente falou isso sobre o infinito, inacabável, inabalável. Mas isso só pode ser demonstrado quando percebemos que fomos vitimados. Não por qualquer falta, mas por uma sugestão universal que a gente aceitou. Nunca faltou nada para mim. Eu só aceitei uma sugestão. Eu, como bebê, aceitei a sugestão de que estava faltando alguma coisa da minha mãe para mim. Porque eu já nasci no meio dessa maçaroca aqui. Mas não é meu. Não é minha essa carência, essa falta. E justamente assumir que isso tudo aconteceu por ignorância, por ignorar a verdade. Não porque alguém me abusou, não porque alguém me roubou, não porque alguém me traiu, não porque alguém fez mal para mim, mas porque eu não via a verdade como eu estou vendo hoje. Grande parte do que foi exposto aqui está sob o título do que chamamos de trabalho protetor. Isso que você está aprendendo hoje é um trabalho de autoproteção. E quando você protege a si mesmo, quando você tenta se proteger, presta atenção. Quando você tenta se proteger de algo, você não está aceitando o todo. Então, essa proteção que você, eu não vou me envolver com homem porque eu já fui traída, então, para não me envolver e não ser traída de novo, então eu vou ficar solteira. Isso é um trabalho de proteção. Isso é um trabalho que você está colocando limite em você, que você está se dizendo pequeno, que você não está querendo justamente experimentar, viver o que tiver que viver. Justamente porque o trabalho de proteção implica que há algum poder do qual eu tenho que me proteger. Do que precisamos nos proteger é da nossa ignorância. É a ignorância da nossa verdadeira identidade, da nossa ignorância da fonte da verdadeira sabedoria. Muitas das coisas nas quais acreditamos não são verdadeiras. Muitas das coisas em que acreditamos sobre os outros, sobre uns aos outros, e muitas coisas que acreditamos sobre o mundo não são verdadeiras. Como um escritor disse, quase um século atrás, o problema com as pessoas não é que elas não sabem, mas que elas sabem tanto que não sabem nada. Para saber quanta blasfêmia e quanto testemunho falso contra o nosso próximo existe no mundo, é necessário apenas viajar e conhecer as pessoas do mundo. Eles não são, de modo algum, o que o mundo nos faria acreditar que elas são. Se eu peço para você trazer a sua consciência,
a sua percepção, o seu pensamento, traz agora no seu pensamento um homem afegão, um homem do Afeganistão. Você vai trazer um recheio de julgamentos. E tudo isso que você recheou é só uma hipnose coletiva, onde você está concluindo uma coisa que você não sabe. Fez sentido isso que eu falei? Se eu te peço para trazer ao pensamento uma criança africana, seu coração já vai se encher de dó, meu Deus do céu. E talvez você tenha perdido a oportunidade de conhecer a fundo quem é essa pessoa e o tamanho da grandeza que ela tem. E aí fica o mundo inteiro sentindo dó da África para ela nunca mudar o jeito que ela é, porque a gente está oprimindo os nossos irmãos com dó, essa dó coletiva, essa dó de hipnose, a gente está sendo hipnotizado como uma boiada para ter dó da África. E fica também um inconsciente coletivo, todo mundo com raiva, com ódio do Afeganistão. Que assim eles vão continuar sendo filho da puta com todo mundo. E quem está alimentando isso? Quem está alimentando essa conduta coletiva? Quem está alimentando, gente? Então, a gente precisa acordar disso. Porque quando nas rodas dos nossos amigos, dos nossos familiares, na televisão, no jornal, começar a ser falado da África ou do Afeganistão, ou da mulher ou do homem, ou sobre qualquer assunto, você sempre tem que fazer, em primeiro lugar, isso aqui, ó. Não sei não se é isso aí. Você tem que duvidar. E aí, para que você realmente entenda a verdade, você precisa fazer isso aqui, ó, fechar os olhos e perguntar para Deus, qual que é a verdade do menino da África? Qual que é a verdade do cara do Afeganistão? Aí, rapidinho, você já encontra a verdade, sai e realmente muda a estação, muda a frequência, desliga esse rádio, ele tá lá, o rádio tá lá, cantando aquele funk doido, cantando aquele negócio, aquela ruma de besteira, mas você não se coloca mais nessa frequência. Você chutou aquela rádio? Você acabou com aquela rádio? Você aniquilou aquela rádio? Não. Você ignorou aquela rádio? Você abstraiu aquela rádio? Fingiu que nem existe? Não. Mas agora você sabe a verdade. Então, o que aquela rádio deixa de falar ou fala, já não tem mais poder sobre você. E isso com todo e qualquer problema da sua vida. Continuando aqui para a gente finalizar. Devemos parar de aceitar a hipnose mundial. Devemos perceber que estivemos aceitando o que o mundo bombardeia para nós, de maneira silenciosa e invisível, mas letal. Aceitando tudo como se fosse fato, ao invés de voltarmos para Deus e deixarmos Deus revelar a verdade. Pai, qual é a verdade sobre esse indivíduo ou essa condição? Qual é a verdade? Geralmente, quando fazemos isso com humildade e sinceridade, a resposta volta assim, ó. Esse é meu filho amado, em quem eu me comprazo. Esse é o meu templo. Em geral, o que acontece é que acreditamos e o que acreditamos sobre um outro não é verdade. É o que é revelado para nós de dentro, que vem com autoridade e que virá somente quando sairmos suficientemente do meio deles e tornarmos-nos separados dessa crença errônea. Nada pode entrar no meu ser que contamine ou cometa mentiras, pois eu e o Pai somos um,
E muitas vezes você está acreditando que você merece pobreza, você está acreditando que você está pobre, você está acreditando que você está doente. Gente, ontem, falando bem sério para vocês, eu estava ontem no final do dia com isso aqui, ó, com essa parte que é onde tem aí um negócio, tem uma coisa aí que já foi dado como inconcluído, que tinha tudo para ser um câncer e tal, e no final das contas não deu nada, mas tá aí, porque não tem necessidade de ser retirado. Tem um negócio aqui e tava bombando, bombando. Aí aquilo até para engolir tava difícil. A hora que eu olhei no espelho tava um calombo assim, um calombão aqui. Aí eu só deitei na minha cama, fechei o olho e conversei. Não foi nenhuma meditação. Eu falei, Pai, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu, da terra, de tudo que há, de todas as galáxias, do multiverso. O Senhor é o que controla todas as minhas hemácias, todas as minhas glândulas, todas as minhas células. O Senhor é que controla a minha vida e é o Senhor que está vivendo essa vida agora. Certo? É o Senhor, o verbo feito carne. Então, é o Senhor. Combina com o Senhor esse tipo de coisa? Qual que é a verdade sobre isso aqui que está acontecendo? Acabou. Acabou. Dormi, tranquilo, acordei, não tem mais nada. Porque as influências vêm. Você é influenciado inconscientemente por uma pessoa que está a 2 quilômetros de distância. Se eu tiver alguma vizinha a 2 quilômetros de distância que está com problema na tireoide, que está achando ruim, que está reclamando, isso passa por mim. E se passar por mim, eu reter, ai caramba, não sei o que e tal, vai crescer. E aí, eu não fodo só com a minha vida. Porque agora eu tenho um raio de 2 quilômetros onde eu posso emanar essa vibração idiota para outras pessoas. Vocês estão entendendo a preocupação que tem que ter com isso aqui? Eu não vou permitir acreditar em mentira. Nem por mim, nem pelo outro. Porque se eu acreditar em mentira, daqui a pouco o outro, em 2 quilômetros de distância, tá se fudendo por causa de mim. Porque eu sou conhecedora da verdade. Então eu tenho esse trunfo. Eu já tenho essa carta na minha manga. Eu não posso mais ficar acreditando em mentira. Só que o outro a 2 quilômetros ainda não chegou nesse nível. E é responsabilidade sua, sim. Não só com a sua vida. Quando você cura você está curando outros que você nem sabe. Continuando aqui. Em geral, o que acreditamos sobre o outro não é verdade. É o que é revelado para nós de dentro, que vem com autoridade e que virá somente quando sairmos suficientemente do meio deles, do meio dessa egrégora, desse contágio social. Ah, então eu vou morar lá no Tibete? Não, meu bem, você faz isso com a mente. Você achar que você tem que morar numa fazendinha longe da população, você não se contaminar pela egrégora, é muito pequeno. Porque você ainda está se achando carne, você está achando que você mora nesse corpo. Quando você realmente entender quem é você está no meio de uma feira e você não ouve ruído nenhum. Certo? Nada pode entrar no meu ser que contamine ou cometa mentiras, pois eu e o Pai somos um. Estou sujeito apenas à lei e é a lei da vida de Deus. Eu estou sujeito. Fala isso, fala agora isso aqui, fala comigo. Eu estou sujeita apenas à lei. E é a lei da vida de Deus. É isso que eu estou sujeito. E como que é a vida de Deus? Ela acaba? Ela é limitada? Ela é doente? Ela é irritada? Não, ela é infinita, de pura harmonia e amor. E aí, ó, o que eu faço? Ó. Ai, que coisa gostosa, né? Voltar para a verdade? Pois é. A sabedoria de Deus, a mente de Deus, a alma de Deus. Eu, dentro de mim, é esse eu que gera a sabedoria, a direção, a orientação, a minha proteção, o meu sustento. Então eu volto apenas para esse eu.
e sou conduzido e alimentado por ele. Porque parece que na história do Jonas com a baleia não comeu ele, ela só engoliu. Então você vai precisar querer ser engolido todos os dias por esse eu. Sabe assim, ó, chupado por ele assim. Se deixa chupar por esse eu maior aí e falar aonde eu tenho que ir. A pergunta não é mais qual que é o problema que eu tenho que resolver. Não. O problema está aqui. Ele não tem poder sobre mim. Mas qual que é a minha atitude de melhora hoje? Qual que é a minha fração nisso aqui que tem que ser feito? Qual é a minha parte nessa seara aqui que tem para eu plantar? Essa é a preocupação. Porque assim você subiu o degrau. Lembra daquele dia do efeito Zenão? Você não está mais naquele degrau. Você já subiu. E se você subiu, a abundância de tudo aquilo começa a vir para você, mas você precisa subir. Como a gente falou da escada de Jacó também. Ok, gente? Então, coloca aqui para mim nos comentários, ou então se vocês quiserem falar, o que você aprende no dia de hoje? O que fica claro para você no dia de hoje? O que é esse hipnotismo e como é que eu faço para sair dele? Porque se você tá aqui comigo, se você ouviu tudo isso e se você não entendeu, tá tudo certo, você só assiste de novo. Hoje veio um aluno para mim, Lores, porque meu pai e minha mãe brigou, eu peguei um vídeo e falei para ele, assiste 5 vezes. Só quando você assistir esse vídeo aqui 5 vezes, aí você vem conversar comigo. Aí ele assistiu uma vez e ele falou, nossa, Lores, eu já estou começando a entender que coisa legal, mas isso, isso e isso. Eu nem respondi. A hora que ele fala para mim que ele assistiu 5 vezes, ele vai ter entendido tanto que ele vai falar, Lores, ok, já entendi, obrigado. Então é isso que eu quero com vocês. O que é, então, essa hipnose coletiva e como é que eu faço para sair dela? Igual o Telecurso 2000, chegou a hora da revisão. Enquanto isso, eu vou tomando meu kefir, linda e poderosa. Gente, poderia ser aquela aula do professor Hélio Couto de 3 horas. Eu pedi uma revisão. Lores. Eu só estou pedindo um negócio que durou 40 minutos. Lores. Pode falar. Olha só, engraçado que eu coloquei a caixinha de som aqui porque me deu vontade de ir ao banheiro, e aí eu coloquei a caixinha de som para ficar te escutando de lá. E aí sua voz entrou no Google. E aí ele respondeu, faça a oração do silêncio contra as mentiras, terra. 4 de abril de 2009. A verdade é uma só, a mentira corrompe, destrói a nossa esperança e futuro. Ouve só o Deus, a sua voz interior, nas minhas perplexibilidades. Cara, o universo... Você vai comentar isso lá no grupo e você vai printar essa tela, né? Que coisa! Olha só, tá aqui, ó. Que coisa, cara. Aí a gente pensa que Deus está em tudo, é uma coisa assim, é lindo. Eu me emociono porque é tão de dentro, é tão gostoso sentir isso, né? Mas a gente está numa experiência humana, então, né? A gente está nessa experiência humana, então a gente também não tem que ficar assim. Às vezes eu fico chateada comigo mesma por acreditar ainda em mentiras, mas aí eu falo assim, Mary, não se exige tanto, calma, vai passo a passo. Não, aí eu vou transmutar logo. É isso aí. É isso aí. E aí, quem mais, gente? Se até a moça do Google participou da aula, vocês têm que ter alguma coisa que vocês lembram dessa aula aqui. A moça do Google que apareceu na aula, 5 segundinhos já respondeu a pergunta. Já respondeu. Eu tenho uma experiência sobre essa, até coloquei aí no bate-papo, sobre essa parte da Bíblia, né? Da baleia, e sobre que Deus queria que ele fosse para Nínive. E isso é muito marcante na minha vida, porque meu esposo recebeu essa palavra e eu vou até mostrar para ele essa aula, mostrando quando a gente sai do propósito, o que Deus faz para a gente, né?
nos coloca dentro do ventre da baleia, ela não comeu ele, ela só engoliu, e colocou onde ele queria. Então, ele tem esse poder de fazer isso com a gente, de colocar onde ele nos quer colocar. Mas nós também temos que fazer a nossa parte, não precisa desse extremo, né? E através disso que eu estou vendo, é através do conhecimento e buscando. Porque o semelhante atrai o semelhante, é o que está acontecendo com a minha vida. É isso aí, muito bom. Maravilha. Alguém mais quer falar alguma coisa? Dou-lhe 1, 2, 3. Eu acho que já ficou claro, né? Então, eu de verdade acredito que seria interessante vocês assistirem novamente essa aula. Hoje, às 5 horas da tarde, a gente tem mais um capítulo, né, do Conscious Development. E é isso aí, gente. Dói, é para doer. Não vamos evitar a dor e muito menos cancelá-la. Vamos estar com ela aqui, ó. Tá cortando aqui mesmo, tá? O corte é aqui. Tô vendo Qual o número sangue. dessa aula? Oi? Qual o número dessa aula? Essa aula aqui, eu coloco sempre a data, mas eu acredito que seja a aula 24. Deixa eu confirmar aqui. Eu acho que é 24. Espera só um pouquinho, Nutror, que eu tenho aqui sempre a minha aba aberta. Deixa eu ver aqui, portal. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Hoje é a aula 24. Tá? Então, a hora que aparecer lá a aula 24, vocês assistam de novo. Ok, gente? Então é isso. Obrigada. Um grande, excelente dia para vocês. E até mais tarde para quem vai vir para a aula das 17 horas. Beijão. Tchau, tchau.